Ok, já estamos gravando. Ok, meus irmãos. Então, como nós havíamos já antecipado, dia 27, dia dedicado aos mestres de sabedoria, aos mestres que conduzem toda a humanidade. Vamos fazer a nossa homenagem aos mestres de sabedoria hoje, dia 27 de junho. Vamos nos recordar de todos os mestres da nossa fraternidade que nos receberam desde o primeiro dia, nos conduzem, estão conduzindo amorosamente pelo caminho da sabedoria, na esperança que nós podemos, ao final de tudo isso, andar com nossos próprios pés no caminho indicado pelos mestres, né? Um agradecimento e reverência aos mestres da FRA, o mestre Viracocha, mestre Cambarelli, príncipe Racoxe e todos os demais mestres que atuam no serviço abrangendo toda a humanidade. Expressemos agora a nossa reverência e adoração, pois que estão sempre auxiliando aqueles que humildemente se voltam para a luz, como é o nosso caso. A eles, nossa reverência, adoração, agradecimento pelo seu serviço dedicado a toda a humanidade. Aqui no quadrinho, nós temos, então, a lembrança de alguns dos mestres que fazem parte da Grande Fraternidade Branca, que fazem parte das Fraternidades Rosa Cruzes. Vocês têm aí a oportunidade de ver os mestres aqui, São Germain, Mestre Jesus, Mestre Serapis Bey, o mestre Jorge Adum, mestra Anada, mestra Rovena, mestre Larion, e assim por diante. Ok, meus irmãos? Feita essa abertura, vamos pedir que os mestres também nos acompanhem nesse trabalho, e vamos dar início já, então, ao nosso tema de hoje. Então, como eu havia antecipado, nós vamos repetir as palestras sobre Platão. Por quê? Porque muitas pessoas não viram, nós não gravamos a palestra, hoje nós já estamos gravando, então nós vamos repetir a palestra para que as pessoas possam, então, assistir, aqueles que não assistiram, que já assistiram, possam, então, rever alguns conceitos. Nós fizemos umas pequenas modificações na apresentação, então, por isso, nós estamos aqui falando de novo sobre Platão, né? Mas falar de Platão é falar de filosofia, né? Vamos ver o que significa filosofia. Filosofia é um amor pela sabedoria, né? Então, philos é de amigo, amante, e Sofia é uma palavrinha já conhecida muito nossa, né? Significa conhecimento, saber. Então, amigo da sabedoria, amantes da sabedoria, aqueles que buscam uma sabedoria que não está presente aqui, assim, no nosso mundo externo, mas que precisa ser procurada não só nos livros, mas também internamente. Quem busca a sabedoria se diferencia dos demais seres que não a buscam, né? É lógico, quem busca vai ter a sabedoria, quem não busca não vai ter, né? E quem busca é garantido por lei que vai receber, bater e abrir-se-vos-á, né? Buscar e achareis. Então, essa é a lei. Para a espiritualidade, que é o caminho que nos mostra a Fra, somos buscadores da sabedoria, né? A filosofia estuda, explora e se aplica em vários ambientes, abrangendo qualquer assunto, questões éticas, políticas, governamentais, matemática, moralidade, realidade, experiência com Deus, religião, economia, arte, linguística e muitos outros. A filosofia, ela atua e abrange praticamente todos os campos da existência humana.
né? No site da FRA, alguém está tentando entrar aqui, eu preciso pedir para alguém entrar aqui, um instantinho só. Sim, desculpem. Aí. No site da FRA existe uma aba lá, vocês poderão acessar, que vai falar sobre a definição de filosofia, né? Principalmente a filosofia Rosa Cruz, tá? Nós vamos repetir ela aqui, tá? Então, a filosofia Rosa Cruz é definida pela Rosa Cruz o conjunto de estudos ou de considerações que tende a reunir uma ordem determinada de conhecimentos em um número de princípios que lhes servem de fundamento. Assim sendo, como parte integrante desse conjunto de estudos, nos deparamos com o estudo da constituição visível e visível do ser humano, com o entendimento das múltiplas existências, reencarnação, com as leis divinas que regem a vida humana, citando como exemplo a lei do karma, a lei das polaridades, as demais leis que regem a constituição do macrocosmo e do microcosmos, né? Diz o mestre Viracocha a respeito que, na Bíblia, é uma das obras iniciáticas mais perfeitas, ao estudo do qual devem dedicar-se os estudantes de ocultismo. Mas é preciso, contudo, saber ler e compreender, pois mesmo teólogos dela não tiram o necessário proveito. Tem mais alguém querendo entrar aqui? Já entrou? Permitir. Tudo bem, vamos lá. Todos os mistérios e ensinamentos do passado encontram-se de modo grandioso na Bíblia, sobretudo na parte que denominamos do Apocalipse de São João, no qual se fala do reino de Deus, do pleroma dos gnósticos, né? O reino de Deus, conhecido pela tradição cristã, e na tradição gnóstica do pleroma. Para nós, do hemisfério ocidental, quem deixou os primeiros estudos, pensamentos e conclusões sobre os princípios e fundamentos da FRA foram, sem dúvida, os filósofos. E dentre esses filósofos se destacam Heráclito, Parmênides, Empédocles, São Tomás de Aquino e Platão. Isso cita Viracocha na sua obra A Igreja Gnóstica. A Pista Sofia, Bíblia dos Gnósticos, é outra fonte indispensável de conhecimentos. Mas ainda, continuando Viracocha, é no silêncio da meditação, no recolher-se em seu interior e no seu íntimo, que o aspirante encontra o verdadeiro caminho para a ação, para a iluminação do seu ser e para a realização da grande obra. Então, vemos aqui que a nossa vontade de estudar filosofia, mais a nossa vontade de penetrar na espiritualidade, esses dois círculos têm em comum, formam uma região aí, uma interseção, onde a filosofia, junto com a espiritualidade, podem ser um caminho muito provável que vai ser o caminho que nos levará à iluminação. Nós, Rosa Cruzes, nós, estudantes de Rosacrucianismos, não podemos nos esquecer que estamos no quarto dia cósmico, né? Uma época em que a mônada divina que se desenvolve
busca a sabedoria através do seu corpo mental, ou seja, da mesma forma que ela tenta exercitar já o seu corpo mental, buscando essa sabedoria que está nos corpos superiores. Então, para isso, deverá ser construída uma ponte que vai preencher com sabedoria superior toda essa estrutura, né? E por essa razão, o ser humano deve exercer a capacidade de pensar e organizar os seus pensamentos, né, conforme a filosofia, né? Ou seja, filosofia também é a maneira organizada de pensar e raciocinar. Isso é característico do quarto dia cósmico. Tudo o que precisamos saber está lá, dentro do nosso coração. Basta sabermos como procurar. Lá está o nosso eu sou, que tudo sabe. Então, este é o objetivo principal da existência humana: buscar a sabedoria superior através desse mundo das aparências. Precisará o ser compreender como os contrastes do mundo material, também conhecido como mundo das ilusões. Nós teremos que aprender apesar das ilusões e com as ilusões. E através da filosofia, a sabedoria, o grande filósofo Sócrates, somente exercitando a sua maneira de pensar, concluiu e constatou a existência da alma e de suas múltiplas encarnações, como está lá registrado nos diálogos de Fédon. Então, como eu havia dito, são 3 palestras, né? E nessas 3 palestras, sendo a primeira hoje, nós vamos aí tratar desses temas que estão aqui escritos. Hoje, na primeira palestra, um pequeno histórico, depois vamos falar de Sócrates, da academia, com K mesmo, né? Vamos falar da dialética, da teoria das ideias, vamos passar rapidamente sobre a caverna de Platão. Na segunda palestra falaremos sobre o bem, o justo e o belo, né? E depois, na terceira palestra, dada já com uma boa base, nós vamos falar somente do mito da caverna, que é uma grande fonte de reflexão que a gente precisa entrar em contato. Tá ok? Estão me ouvindo? Continuam me ouvindo? Tudo bem? Ok. Então vamos. Então, veja, Platão nasceu em 428 até 347 a.C., né? Foram 81 anos da sua vida, né? Considerado um dos fundadores da filosofia ocidental, porque até então o Ocidente não tinha pensadores e filósofos desse naipe, todos eram orientais, né? Ele passa os últimos 10 anos da vida de Sócrates com Platão. Platão acompanha Sócrates nos últimos 10 anos de sua vida e, né, lamenta que sua vida tenha sido ceifada tão assim precocemente, né, pelos governantes da época. Platão se destaca entre os pré-socráticos, com nomes como Pitágoras, Parmênides e Heráclito. Platão era filho de Ariston, Pirilampo, né? Aliás, Ariston e Perictione, né? Depois o Ariston faleceu e Perictione se juntou com Pirilampo, e esse casal, essa família, sempre foi ligado ao mundo político pelo seu lado materno, né? 2 membros de sua família eram parte dos 30 tiranos que dominaram Atenas por algum tempo naquela época. Então, nesse ambiente cresce Platão já manifestando o seu desapreço pelos políticos do seu tempo. Quem achava que político ruim só tinha agora, não, tem desde aquele tempo lá. Pior até, né? Pior até.
Então, ele viveu nos bastidores de todas as encenações políticas desde o seu nascimento. Então, ele sabia direitinho como é que se faziam as maracutaias, né? Tão comum aí no meio político, no meio dos governantes, né? Por isso ele não via isso com bons olhos, né? Suas críticas à democracia ateniense pressupunham o conhecimento das manobras políticas e seus verdadeiros motivos. Então, Platão conhecia muito bem as intenções dos governadores de Atenas, pois dois deles eram seus parentes. Foi muito guiado pelos valores morais e éticos e percebia que esses governadores nada tinham desses atributos. Ao mesmo tempo que ele foi criado com valores morais e éticos, a mãe dele acaba enviando para a Ágora, né? Ainda muito jovem, a sua mãe o envia para a Ágora para desenvolver a arte da oratória, pois desejava que ele seguisse a tradição política da família. E naquele dia, justo naquele primeiro dia, entre muitos oradores que faziam uso da Ágora, encontra Sócrates. E daí em diante, Platão seguirá e se identificará pela forma de pensamento socrático e passa a acompanhar e receber instruções de Sócrates. E não mais deu ouvidos aos seus familiares e seus objetivos de torná-lo um político. Ele fica apaixonado pela filosofia, principalmente pela metodologia que foi expressa por Sócrates. A Ágora, como aparece aí, era a praça principal das cidades antigas, das cidades gregas antigas. Local se instalava um mercado e que muitas vezes servia para realizações de assembleias do povo, formando um recinto decorado com pórticos, estátuas, e também era um centro religioso. Enfim, era nesse ambiente, nesse stand que oravam as pessoas que tinham lá coisas para passar para os outros, ou seja, ensinar uma forma de pensar, ensinar a história, e também era lá que Sócrates expunha a sua maneira de pensar. Não é Sócrates, nós vamos ver mais para adiante, ele também não gostava muito dos políticos da época, né? Então, por causa disso, ele acabou sendo perseguido aí, né, nesta ágora. Os oradores da antiga Grécia, né, os mestres da retórica que governavam a si, que tomavam a si a tarefa de ensinar conhecimentos gerais, gramática, eloquência para os cidadãos gregos, postulante a participação ativa na vida política, tendo frequentemente acrescentado questionamentos polêmicos aos debates filosóficos da época. Esses eram os oradores que iam lá na Ágora fazer a sua exposição. E entre eles estavam os sofistas. Os sofistas eram oradores que eram pagos para orar e falar sobre interesses outros daquelas pessoas que os pagavam. Então, vejam, também já naquela época, né, existiam as pessoas que iam lá na Ágora para desviar as pessoas do rumo normal das coisas. Okay? Não existia televisão, não existia nenhum meio de comunicação, mas existia a Ágora. E lá, onde todos acorriam, é que era, então, feito as alienações ou o controle das pessoas. E os sofistas eram as grandes pessoas que faziam isso. Não grandes, não, eles não eram muito bem vistos, não. E foram por esses sofistas que percebiam que Sócrates ia sempre contra o que eles falavam e eles começou a minar aí uma desavença que culminou com a condenação de Sócrates a beber cicuta, né? Então, esse foi o fim precoce de Sócrates.
Então, filósofo, o que procura saber a natureza das coisas, ou a razão da existência, ou seu justo uso, ou a beleza que ele encerra, através do pensamento lógico e de outros métodos próprios. Em outras palavras, o que pensa. Filósofo é aquele que pensa, o que busca na sua maneira ordenada de pensar respostas a muitas questões. Como nós dissemos, a filosofia abrange em muitos assuntos da nossa vida moderna, né? Questões éticas, políticas, governamentais, matemática, modalidade, moralidade, realidade, religião, existência de Deus, economia, arte e linguística e muitas outras. O processo filosófico da dialética foi desenvolvido por Platão. Pode ser aplicado em qualquer uma das artes da atividade humana. Junto dos manuscritos gnósticos da cidade de Nag Hammadi, onde foi encontrado, os papiros contendo diálogos da República de Platão também foram encontrados, mostrando que já naquela época, coisa de século I, né? Século I, século II, os estudantes da espiritualidade também já utilizavam a dialética de Platão e todos os seus escritos, né? Todos os seus diálogos, principalmente os diálogos da República, onde estão os mais importantes, onde tem a caverna, onde fala da justiça, onde fala do amor, fala de uma série de outros assuntos. Uma tendência que abrangeria até a escola de Alexandria, tanto para os ensinamentos de Platão como para os ensinamentos dos estudantes do século I. Então, quer dizer, foram 800 anos que os ensinamentos platônicos estiveram aí à disposição dos estudantes daquela época. Então, foi 400 antes de Cristo, mais 400 depois, né? Constantino fechou Alexandria em 387, é por aí, aproximadamente. E, lógico, depois todos os ensinamentos de Platão ficaram à disposição aí da humanidade, estão até hoje aqui. Nós estamos falando de Platão, ou seja, imagina que Platão imaginasse que 2.400 anos depois que ele montou, desenvolveu a dialética e apresentou ao mundo a sua maneira de pensar, nós já estaríamos aqui, né, estudando a maneira de pensar de Platão, né? Cujos ensinamentos são primorosos, né? Principalmente para a formação da pessoa, para a formação ética, para a formação moral, para a formação justa, né? Além de outras qualidades que ele também mostrou que são possíveis da gente alcançar. Mas nós não vamos conseguir falar de Platão sem falar de Sócrates. Então, Sócrates, Atenas 469 a 399 a.C., também filho de um artesão e de uma parteira, família simplíssima, não tinha uma aparência física muito bonita, época em que era dado muito valor à beleza, e antes de ser filósofo, ele serviu no exército e lutou na Guerra do Peloponeso, que foi perdida pelos atenienses para os espartanos, que tiveram em Sócrates um crítico ferrenho do estilo de vida e, por isso, acabou sendo acusado de corromper os jovens, foi preso e condenado a beber cicuta. Então, ele já vinha, o Sócrates, ele já tinha uma experiência da guerra, né, onde ele viu lá também as atrocidades da guerra, por que faziam guerra, e sempre foi um crítico ferrenho dos atuais governantes, né? Acabou sendo condenado a beber cicuta. Vejam que ser condenado por criticar ações de governo também não é coisa nova, né? Depois, se o irmão Davi quiser completar esse assunto aqui, nós vamos falar no final da palestra, ok? Discorrer, veja, Sócrates não foi o primeiro a sofrer dessas ações
do governo, né? Antes de Sócrates, quem foi que foi executado diante das mesmas situações? Se nós imaginarmos que Sócrates trouxe uma maneira de pensar revolucionária, ele era uma pessoa que, se você fizesse uma pergunta para ele, provavelmente ele não ia falar a resposta para você. Ele ia conduzi-lo com perguntas até que você mesmo chegasse na conclusão que era a resposta à pergunta inicial, né? Então, ele fazia a juventude pensar muito, mas pensar de uma forma que era muito profunda. E isso colocava em risco o deep state, aí vamos falar assim, né? As pessoas que governavam. Eles não gostavam muito das pessoas que ficavam muito assim, progrediam muito na maneira de pensar, né? Então, ele foi eliminado. E como ele, né? Muitos que também tiveram a mesma ideia, muitos seres que vieram aqui e se encarnaram aqui na Terra para auxiliar a humanidade no seu caminho da evolução, existiram, e nós citamos aqui quem? Akenaton, né? 3.000 anos aí antes de Cristo, Akenaton forma lá no Egito, né? Uma grande cidade com grandes ensinamentos baseados no cultivo aos ensinamentos de Atum, né? Depois teve Jesus, que também teve nós conhecemos toda a história, teve a mesma intenção de tirar a humanidade dessa letargia, tirar a humanidade desse mundo de ilusões, né? Também foi eliminado, né? Entre Akenaton e Jesus foi Sócrates, né? Porque 3.000 anos. Depois teve Hipátia de Alexandria e muitos outros, né? E depois, na Idade Média, teve uma série de eventos que culminaram com a morte de muitas pessoas que estavam ali com o propósito de auxiliar a humanidade, se sacrificando, reencarnando em corpos humanos, e tiveram aí a sua vida ceifada pelo simples fato de querer ajudar a humanidade. Então, o trabalho de Sócrates e suas ideias tornaram-se a fundação da filosofia ocidental. Embora seja considerado um dos homens mais inteligentes que já existiram, não deixou nada escrito. Nunca escreveu nenhum dos seus pensamentos ou ideias. Sócrates é conhecido até hoje pelos textos e trabalhos deixados por seus alunos, Platão, principalmente, e Xenofonte. Embora muitos admitam que ele nem sabia escrever, na realidade, ele era um sábio. Sócrates é um daqueles seres em adiantado estágio de evolução que se sacrificam em uma encarnação para auxiliar a humanidade na difícil tarefa de despertar para uma realidade diferente. Bem nesse momento da evolução, onde o uso da nossa mente concreta deve ser estimulado para que alcancemos a sabedoria contida no nosso eu superior, na nossa mônada divina, né? Não fosse por Platão, e ninguém saberia de sua existência. Algumas frases ficaram famosas, deixadas por Sócrates, né? Não penses mal dos que procedem mal. Pense somente que eles estão equivocados. Não sabemos as batalhas que estão sendo travadas dentro daquele ser, né? Por isso, nós não podemos julgá-lo. Não sabemos o seu passado, nem quais as leis cósmicas que foram infringidas por ele para merecer o destino ou o comportamento pelo qual está passando, né? Essa era a maneira de Sócrates pensar. Jesus, 400 anos depois, iria nos orientar para amarmos nossos inimigos, pois eles são nossos irmãos, em diferentes estágios de desenvolvimento. Ou,
como forma de desejar somente o bem a todos os demais irmãos, ou ainda, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Ou a frase famosa do mestre já pregado na cruz: perdoai os pais, pois eles não sabem o que fazem. Percebam a similaridade dos ensinamentos, percebam a frequência de mesma vibração, tanto do ensinamento de um como de outro. E a frase bem famosa de Sócrates é: só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então, veja, essa é uma frase para que nós possamos meditar sobre ela, né? E sempre servindo de alerta, né? Porque às vezes nós pensamos que sabemos, mas não sabemos. Por isso que Platão dava muito valor às pessoas humildes, aquelas pessoas que, como Sócrates, reconheciam que só sei que nada sei, né? Se alguém perguntasse algo para Sócrates, ele jamais responderia, mas questionaria o seu interlocutor até convencê-lo de que as respostas que eles procuravam já estavam todas dentro dele mesmo, dentro do questionador. Isso para nos dar uma ideia da forma e da força da sua argumentação diante de uma situação. E por fazer as pessoas raciocinarem, voltando-se para o seu interior, Sócrates foi perseguido, condenado e morto. Bom, terminando aqui a nossa explicação sobre Sócrates, vamos voltar no Platão, né? Então, as obras de Platão. Morre Sócrates, Platão começa a escrever as suas próprias obras, sempre homenageando Sócrates nos seus diálogos. O Diálogo da República, um dos mais famosos de Platão, foi feito para buscar uma ideia profunda do conceito de justiça. Conceito da república, da res pública, da coisa pública, que envolvia política, arte, educação, justiça, bondade e amor, etc. E todos estão contidos neste 7º livro, né? Todos escritos em forma de diálogo. E dentro daqueles escritos diálogos mais famosos da República, está o mito da caverna. Talvez eu já tenha falado, mas lá no blog, no site da FRA, nós temos lá uma das abas que é responsável e traz o ensinamento do diálogo do mito da caverna, de Platão. Sempre é muito bom dar uma passadinha lá, né? No site da FRA, onde vocês poderão ver alguma consideração da FRA em relação ao mito da caverna dentro do Diálogo da República. Nós vamos dedicar uma palestra só para o mito da caverna, para explicar com mais detalhes. E Platão, então, fundou uma escola, a qual deu o nome de academia, né? Em homenagem a um ateniense chamado Acadaimos, que significa longe do povo. Por quê, né? Naquela época, Teseu, governador de Atenas, ele vai até Troia, rapta Helena de Troia, né?
Então, faz com que Castor e Pólux, irmãos da Helena, se dirigem até Atenas para recuperá-la. Mas, chegando na cidade, ninguém ajuda Castor e Pólux dando informações sobre onde está Helena de Troia. E encontram em Acadaimos a única pessoa que pode e dar informações onde está Helena, e eles, né, vão lá e resgatam Helena das garras do Teseu. Acadaimos quer dizer longe do povo, ou seja, aquele que está muito longe do pensamento do povo. Essa é a maneira com que Platão homenageia um ser que pensa como ele. Ou seja, aquele ser que está com a sua mente aberta, que sabe discernir o que está errado, o que está certo, que tem humildade de dizer, olha, tudo que eu sei, que eu nada sei, vamos nos colocar à disposição. E essa academia perdurou até o ano, que nem eu disse, por 800 anos, foi até o ano 400 depois de Cristo, né? E o que ele ensinava lá? Ensinava a dialética como ciência suprema. Então, a dialética como ciência suprema, a ciência que tem por objetivo o mundo das ideias. E aí que começa a técnica do Platão. A dialética, concebida por Platão, né, tinha uma formação de 4, 5, 6 pessoas, conduzidas por um mediador, que se dispunham a dialogar diante de certas regras a um determinado assunto, né? A dialética, como diálogos, onde duas ou mais inteligências buscam, através de um diálogo conduzido e organizado, através de teses, antíteses e sínteses, não outra coisa que não a verdade. E essa forma de analisar e raciocinar, para Platão, era considerado uma ciência sagrada. Tal era o poder que ela tinha de chegar nas conclusões acertadas. Tal era o poder que ela tinha de chegar ao âmago de uma questão, de uma dúvida, de uma situação. Quer seja ela qual fosse, que nós falamos, se é sobre a justiça, se é sobre o amor, se é sobre a moral, se é a formação dos nomes, enfim, qualquer assunto, você iria analisando dentro dessa técnica, você chegava ao cerne, à raiz do assunto. E a qualificação para essas pessoas, para fazer tão nobre análise, né? A qualificação deviam ser pessoas humildes, que não têm interesse em se projetar através de suas personalidades, em mostrar que sabem mais do que os outros, são humildes a ponto de saber que nada sabem, têm amor à verdade e não têm experiência anterior sobre o assunto que será abordado. Mesmo o mediador indicado também não pode ter nenhuma conhecimento sobre o assunto a ser dialogado, né? Então, todos vão estar mesmo, como vou falar assim, eles são virgens em relação a esse assunto, né? Senão, eles vão interferir. Se alguém soubesse de alguma coisa sobre o assunto, eles vão interferir e vai, então, fazer com que o resultado não seja satisfatório, né? Então, os argumentos eram embasados com as experiências de suas vidas. A única sabedoria que eles tinham é o que eles tinham passado nas suas vidas. E, por isso, exigia uma maturidade, pois se tratava de uma técnica que poderia te levar ao mais próximo da essência da compreensão humana do que qualquer outra disciplina. Então, o resultado da dialética levava mesmo a essência do que aquilo que a compreensão humana tinha como média, né? Todas as suas obras, ensinamentos transmitidos dentro da academia eram em forma de diálogo. Os escritos que foram deixados também em forma de diálogo. Se você pega hoje um livro do Platão,
ou de qualquer um dos filósofos daquela época, você vai ver que está em forma de diálogo, né? Leva-se um tempinho até você se acostumar com a metodologia. Mas Platão, dada a importância da técnica do diálogo, da dialética, né, não permitia que jovens abaixo de 30 anos de idade participassem dessas reuniões. Somente pessoas acima de 30 anos, porque eles tinham que dar o valor necessário para aquele empreendimento que iria ser ali tomado, né? Então, a dialética, ela estabelecia uma ponte com o mundo das ideias. Olha só. Então, é através dela que eles entravam no mundo das ideias. Para envolver várias mentes, ela vai além do nível da sua própria mente. Por isso que as conclusões eram muito superiores do que qualquer um ser humano poderia conseguir sozinho, né? Então, alguns assuntos que foram abordados pela dialética de Platão são esses daí que estão listados, que nem a teoria das ideias, o bem, o belo e o justo, o demiurgo, o ser humano, o conhecimento das ideias e das opiniões, uma teoria da reminiscência e maturidade da alma, o dualismo ético, também dialética como ciência suprema, acabamos de ver um pedacinho, educação e direcionamento dos impulsos, amor e virtudes morais. Enfim, acaba a história e começa agora a filosofia propriamente dita. Todos eles foram abordados segundo uma dialética estabelecida por Platão. E na apresentação de hoje, vamos explorar a teoria das ideias, somente ficando para outras palestras a abordagem dos outros diálogos, né? Então, hoje nós vamos, então, para não... Eu falei que eu não ia demorar muito tempo, mas nós já estamos já bem adiantados aqui. Vamos falar sobre a teoria das ideias, que é também fruto da dialética, ok? Teoria das ideias. Todas as coisas pré-existem desde que o mundo foi formado no mundo das ideias. Então, todas as coisas pré-existem já no mundo das ideias. Tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse inventado ou que nós gostaríamos que existisse aqui para benefício da humanidade já existem no mundo das ideias, naquilo que Platão chama do mundo das ideias, né? As coisas pré-existem desde que o mundo foi formado no mundo das ideias. Tudo que existe no mundo manifestado existe no plano ideal, que era chamado o mundo, o plano das ideias, onde todas as ideias foram concebidas. O mundo manifestado é como um espelho onde estão refletidas essas ideias. Quando as imagens aqui no mundo manifestado estiverem mais próximas do mundo das ideias, quanto mais capacitada for a pessoa que busca essas ideias, melhor será o resultado que atenderá ao propósito a que foram criadas. Então, a qualidade da pessoa ou do grupo de pessoas que vai lá no mundo das ideias, pega a ideia e traz para cá, quanto mais ela for capacitada, melhor será essa ideia expressa aqui no mundo manifestado aqui. E se o transporte de lá, de uma ideia, do mundo das ideias para o mundo manifestado, se o transporte da ideia não for correto, o resultado não atenderá à finalidade para o qual foi criado. E isso acontece muitas vezes. Muitas são as razões para que essas cópias mal feitas, né, do mundo das ideias. Existem bastante razões, mas a principal dela é o quê? É o egoísmo. É a falta de preparo das pessoas que estão indo lá buscar.
ou é amoral, né? Então, a pessoa só que se dispõe a buscar uma ideia no mundo das ideias, ele tem que estar preparada para isso, né? O aprendizado, e aí sobra para quem? Sobra para nós que estamos aqui. O aprendizado vai ocorrer quando constantemente buscamos a corrigir essas obras, até refletirem o modelo original. Então, vamos dar só um exemplo aqui. É lógico que no mundo das ideias existe um sistema perfeito de educação, existe um sistema perfeito de saúde, existe um sistema perfeito de justiça. E assim nós vamos enumerando, né? Não existe o sistema perfeito de segurança. E assim nós vamos enumerando, vai acabando os dedos da mão. Mas temos que copiar esse sistema perfeitamente. Quando eles são copiados, mas mal copiados, acontece que a saúde não vai bem, a educação não vai bem, a segurança não está boa, a justiça também não, o sistema de governo não está, tá ok? Então, a população precisa ir trabalhando para que esses sistemas sejam melhorados. E aí que se dá a nossa evolução também, né? Então, quando essas ideias não são perfeitamente copiadas ou entendidas ou compreendidas, ela gera dor, misérias, desavenças, guerras ao longo de toda a história, né? Até que a ideia tome a forma original para o qual ela foi criada. Isso daí é considerado, né, tomado como uma evolução das pessoas, se elas conseguem, né, mudar essa ideia que foi mal copiada lá. A grande obra do homem é buscar a perfeição no mundo das ideias. Isso nos fará pontífices, criadores de pontes que ligam o nosso mundo do pensamento ao mundo do pensamento abstrato, de onde recebemos nossos modelos e formas. Vejam a similaridade que Platão, então, nos mostra quando nós comparamos o mundo aqui manifestado e o mundo das ideias de Platão com o nosso mundo do pensamento concreto, com o nosso mundo do pensamento abstrato, né? Para atingir o pensamento abstrato, nós temos que formar uma ponte. Então, isso nos fará de nós pontífices. Da mesma forma, Platão pede que, para você adentrar o mundo das ideias, você vai ter que ser um pontífice, né? Então, veja, se um professor, para passar a ideia da educação que ele viu no mundo das ideias, lógico, ele vai ter que ser uma pessoa que já esteve lá no mundo das ideias para poder ensinar aqui. Porque se ele não foi buscar a ideia lá, o que ele vai mostrar aqui? Somente fruto do seu pensamento concreto, né? Não tem a perfeição que é a esperada lá do mundo das ideias, né? É a ponte a qual nos referimos constantemente em nossos estudos que lega o pensamento abstrato ao nosso pensamento concreto. Perceberam, então, essa similaridade? Bom, todas as coisas pré-existem desde que o mundo foi formado no mundo das ideias, um mundo perfeito, onde está tudo lá. Então, segundo aqui, o mundo das ideias é o mundo real. O mundo das ideias é o mundo real. Esse nosso mundo, onde nós vivemos, convivemos com tempo e espaço, onde há mutações e nada é permanente, esse é um mundo ilusório. Então, essa é a constatação do nosso querido Platão. Tá? O mundo das ideias é um mundo real. E esse mundo que vivemos é o mundo das ilusões, né? E isso não é novidade para nós espiritualistas, estudantes do ocultismo, mas foi desenvolvido e concluído pelo sistema filosófico de Platão há 400 anos antes de Cristo, através da dialética. Então, por isso que os estudantes da espiritualidade do século I já tinham todos esses estudos do Platão, né?
porque vinha de encontro aos estudos da espiritualidade deles. Este mundo aqui é sombra. Este mundo é reflexo, né? Como dizemos nós frequentemente, esse é o mundo das ilusões. Viemos a ele para viver uma experiência que nos corresponde a aprender, para evoluir a nossa consciência, até que aprendamos a fazer uma ponte entre esses dois mundos, e num determinado momento atravessamos essa ponte definitivamente, retornando ao mundo real, que é o destino de todos os seres no final da nossa evolução. Este é um mundo de ilusões, pedagógico, né? Feito de forma para que os seres aqui, olhando através de sombras, olhando do seu original, através das reminiscências ou das lembranças, voltassem para casa, como sempre foi o desejo do Mestre ao nos deixar os seus valorosos ensinamentos. Que nós pudéssemos vencer as forças que nos mantêm aqui, nesse plano dominado pelos senhores do mundo, ou, em outras palavras, para que nos tornássemos capazes de construir uma ponte que ligasse o mundo inferior, ou das ilusões, ao mundo superior, ou o mundo das ideias. Compreenderam aqui, meus irmãos? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar para nós depois, no final da nossa palestra, que a gente esclarece. Alguém abriu o microfone? Ok? Então, vejam. Para que a gente possa entender direito, nós vamos dar aqui uma palhinha da caverna do Platão. Analogia da caverna do Platão, ou mito da caverna, né? Nós falamos, vamos dedicar uma aula inteira para falar dessa caverna, mas para mostrar o estágio do desenvolvimento humano, Platão concebeu um mito, né? Uma analogia, para mostrar o estágio do desenvolvimento humano, ou seja, ele percebia que as pessoas estavam aqui meia letárgicas, meias passivas, eles não entendiam o que se passava em volta deles, né? Eles não entendiam nada de onde eles tinham vindo, para onde eles deveriam ir. Então, ele mostrou isso através de uma alegoria. Segundo ele precisava da alegoria, porque no idioma grego, que é um idioma muito rico, ainda não tinha palavras suficientes para mostrar essa letargia. E como ele conseguiu todas essas informações através da dialética, então ele fez o mito da caverna. Então, o que é um mito da caverna aqui? As pessoas da Grécia Antiga, e até hoje, tá? Vamos falar assim, viviam numa caverna. Aqui, elas estavam amarradas, sentadinhas, vivendo somente de olhar aqui as sombras causadas por uma luz falsa, né? E ninguém nunca se dava conta que existia um mundo ideal, o mundo das ideias, né? O mundo das ideias, né? Então veja aqui que aos poucos uma ou outra pessoa escapa dessa prisão e sobe e vai lá e conhece esse mundo das ideias, esse mundo real, né? Esse mundo real. Então, elas viviam, vamos dizer assim, enclausuradas, elas viviam presas, né, literalmente, né? Mas não tinham vontade nenhuma para que elas pudessem correr atrás de uma libertação. Primeiro, elas não sabiam que estavam presas. Primeiro, elas gostavam das suas correntes, né?
Elas pagavam para ficar aí amarradinha, né? Então, esse que era objeto de inconformismo do nosso Platão. Viviam pelas sombras, viviam somente sendo conduzidas por sombras, e assim permaneciam, né, até que o despertar ocorresse muito tempo mais tarde. Nós aqui pusemos aqui um símbolozinho que já é nosso conhecido, né? O símbolo do pleroma aqui, que nós vimos lá em Pis-Sofia, que as almas também estão enclausuradas aqui, nessa esfera aqui, dominada pelo Ouroboros, né? pela serpente aqui dos controladores, do demiurgo, né? Então, todas essas condições são similares, né? Todas elas servem para mostrar que a humanidade está presa, né? Desde aquela época, continua hoje, né? Está presa, né? Dentro das garras desses senhores que controlam o nosso mundo. Mas com 440 anos de antecedência, Platão já manifestava a prisão dos seres humanos através da sua alegoria da caverna. Então vejam como esses ensinamentos descobertas seriam confirmados pelos ensinamentos do Cristo e mesmo das outras tendências filosóficas, como as orientais. No mito de Sofia, a alma é enganada por um brilho falso de uma luz que a leva para a imensidão do caos. E lá, ela fica enclausurada até que é enviado o Espírito Crístico para despertá-la e resgatá-la. Então, da mesma forma, primeiro eles prendem a alma, né, através de um brilho falso. Da mesma forma que na caverna você tem lá uma luz falsa, ou seja, uma fogueira que projeta uma sombra, e no mito de Sofia, a alma foi enganada pelo brilho falso, né, daquele ser com cara de leão, né? Lembra que o nosso demiurgo lá, ele tem cara de leão, e ele foi que enganou a Pis-Sofia, né? Eu me esqueci aqui do nome do nosso querido demiurgo lá. Como é que é o nome, meu? Bom, vou lembrar, daqui a pouco eu falo. Então, veja, essa era os ardis que as almas são submetidas para que alguém possa ter controle delas e, com isso, então, desviá-las do seu caminho de evolução e desenvolvimento. O mundo real, o mundo das ideias, é o lado externo da caverna. O mundo do sol, né? O sol do mundo real é a ideia do bem. Né? Então, você tem lá as pessoas presas na caverna e o mundo real lá em cima. Né? O mundo é o mundo real e o sol no mundo real é a ideia do bem. Então, a caverna é um símile do mundo real, ou seja, é uma imitação do mundo real. A fogueira dentro da caverna substitui o sol, que é a ideia do bem, que seria a ideia do bem lá fora. O reflexo do mundo real, mais ou menos perfeito aí. Em um determinado momento, os homens vão ter que parar de olhar para os reflexos, subir e encontrar a fonte, o mundo real. E aí, nesse momento, eles se tornarão sábios, quando enxergarem as coisas reais no mundo real, iluminadas pela luz do sol. E o sol é a ideia do bem, né? A teoria das ideias define como o homem se relaciona com o mundo superior, conhecido por mundo das ideias, e como ele pode servir ao bem que está por trás dessas ideias. Se o verdadeiro sol é a ideia do bem, ver as coisas iluminadas pela ideia do bem é uma das coisas mais bem concebidas sob o ponto de vista simbólico, né? O bem significa olhar para todas as coisas, querendo saber o que é o bem de cada coisa. Né? Quando você sente que uma coisa está muito bem copiada lá do mundo das ideias, você sente
assim, atração por ela, né? E você não vai querer, você não vai precisar possuir aquela coisa, aquele bem. Você vai querer servir a essa coisa. Esse é o sentimento que deve se apresentar, né? Como é que eu posso servir a essa coisa? Né? Como é que eu posso ajudar para que essas coisas sejam vistas por muitas outras pessoas? Apenas descobrir qual é o bem de cada coisa e conduzir em direção ao bem que lhes é próprio. Ser sábio é isso, é a gente descobrir aquilo que é bem e propagar, compartilhar isso com mais pessoas, fazer com que isso chegue, fazer com que essa visão chegue a mais pessoas. E desse ponto que segue uma corrente de ideias subordinadas a isso, pois no conjunto das ideias que Platão, a ideia do bem é a pedra de toque e justifica todas as demais e tudo emana a partir dela. Como já antecipamos, teremos uma palestra especialmente dedicada somente ao mito da caverna. Tendo o bem como objetivo primeiro, extraímos da sabedoria dos demais mestres. 400 anos depois, o mestre nos deixou ensinamentos que para o discípulo da espiritualidade, deixar o mal não é suficiente. Esse foi o mestre Jesus, que falando sobre o bem, né? Ele disse o seguinte, ó, para um discípulo da espiritualidade, é mister fazer o bem, como está dito em vários pontos sagrados das Escrituras. Não é só suficiente parar de fazer o mal, tem que fazer o bem. Deixar de fazer o mal, parar de fazer o mal não é suficiente, tem que fazer o bem. No Bhagavad Gita, Krishna orienta Arjuna que não fazer o mal ou estar indiferente ao que acontece não é suficiente para a batalha que está sendo travada. Para que a batalha que está sendo travada possa ser ganha, há que reto agir e não falso agir ou não agir. Então, essa, meus irmãos, são os nossos comparativos em relação aqui aos ensinamentos do Platão, né? 500 anos depois, o mestre deixou o ensinamento que para o discípulo não é suficiente não fazer o mal, há que fazer o bem. Exatamente como nós havíamos já dito nessa forma aí. Então, meus irmãos, essa era a nossa mensagem de hoje. Vamos agora agradecer as pessoas que ficaram aqui, assistiram a palestra até o seu final. Estamos à disposição para comentar alguns aspectos que tenha ficado em dúvida com vocês. Vamos, por isso, desligar já a nossa gravação para que todos possam se pronunciar aqui a contento. Atenção. Desligando.